Hebreus capítulo 7, você que quer conferir aí na sua Bíblia, Hebreus 7, verso 11, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Assim a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdote. Porém houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Ainda há outra diferença. Os sacerdotes foram muitos, porque morri e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão ao Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de interceder a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros sacerdotes, não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um único sacrifício, quando deu a sua vida na cruz pelos nossos pecados. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre, o nosso sacerdote. Jesus não foi escolhido como sacerdote segundo a lei escrita por Moisés. Até porque os antigos sacerdotes deveriam nascer na tribo de Levi. Jesus não se fez carne na tribo de Levi, ou seja, ele nasceu na tribo de Judá. Deus escolheu Jesus como sacerdote eterno, simplesmente porque ele não tinha pecado. Isso mesmo, Jesus foi escolhido como sacerdote eterno por causa da sua perfeição. E o texto que a gente leu, o versículo 12 do capítulo 7 de Hebreus, diz que mudando-se o sacerdócio, necessariamente há mudança na lei, se faz mudança na lei. Então nós tínhamos sacerdotes pecadores, imperfeitos, que precisavam oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados do povo todos os dias. E hoje nós temos um sacerdote perfeito, que não foi escolhido segundo a lei de Moisés, mas foi escolhido segundo a linhagem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdote eterno. Deus escolheu Jesus como sacerdote eterno porque ele não tinha pecado e por causa da sua perfeição. Aí, por causa dos dízimos que eram oferecidos para sustentar os antigos sacerdotes da lei de Moisés, muitos pastores que se dizem cristãos estão iludindo o povo, dizendo que como representantes de Cristo têm direito aos mesmos privilégios da antiga lei, a lei de Moisés. Ou seja, eles se colocam como sacerdotes no lugar de Cristo, porque só há um intercessor, só há um mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo. Então hoje não existem mais sacerdotes segundo a lei de Moisés. O sacerdote que existe hoje é o sumo sacerdote, né? O sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Então não há privilégios e direitos para as pessoas que
querem ter o privilégio de serem chamados de sacerdotes, só para terem direito nos dízimos. Porque nós sabemos que pela antiga lei, os sacerdotes eram sustentados pelos dízimos. A tribo de Levi não recebeu herança como as demais tribos. Eles não receberam terras para plantar, não receberam gado para criarem. E eles tiveram que se contentar com as ofertas alçadas e dízimos oferecidos pelos seus irmãos. Então existe essa lei realmente do dízimo, mas para o povo que recebeu a lei de Moisés. Nós não recebemos a lei de Moisés, nós recebemos a lei de Cristo, cravada não em pedras, mas no nosso próprio coração, como diz as Escrituras. Então eles cobram dízimo dos seus irmãos e não reconhecem que não há nenhum registro de Jesus cobrando dízimo de ninguém. Ninguém dando dízimo para Jesus, nenhum dos discípulos de Jesus recebendo dízimo, nenhum dos discípulos de Jesus pagando dízimo, nenhum relato da igreja primitiva praticando essa ordem que era dada ao povo de Israel para os antigos representantes da lei. Então nós temos que ver que mudou o sacerdócio, necessariamente também se fez a mudança da lei. Lá em João 1,17 diz: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Aleluia. Gálatas 5,4 diz que separado está de Cristo todo aquele que volta para a lei da graça tem caído. Colossenses 2,14 diz que, havendo riscado os escritos de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Então nós temos essa esperança de um sacerdote que intercede por nós e que se sacrificou uma vez na cruz pelos nossos pecados. E ele fez isso de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não há mais cobrança, não há mais esta velha lei para os cristãos. Quem está cumprindo a velha lei está separado de Cristo. Paulo queria que todos naquela época apostatassem de Moisés e se voltassem para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por causa dos dízimos, muitos pastores estão querendo tomar o lugar de Cristo, se colocando como sacerdotes, querendo receber a 10ª parte do salário dos fiéis. Mas aqui, graças a Deus, na Igreja Missão Pentecostal, nós não queremos o lugar de sacerdote, porque o lugar de sacerdote já está preenchido pelo único e verdadeiro sacerdote, que é Cristo. E ele não precisa de dízimo, porque ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então não há mais a necessidade de todo mês oferecer a 10ª parte daquilo que nós ganhamos para Cristo, porque a salvação é gratuita. Ele ofereceu a salvação para nós gratuitamente. Nós somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,24. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não fazemos da igreja comércio, não estamos na antiga lei, não somos sacerdotes segundo a lei de Moisés, não nascemos na tribo de Levi, não somos israelitas. E pastor, de onde é que vem a nossa filiação a Deus? João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Então é daí que vem a nossa filiação. Não é porque estamos ligados a Israel, não, estamos ligados a Cristo, ligados na videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não tem pecado, aquele que é o sacerdote eterno, aleluia, escolhido por Deus, a sua perfeição gerou um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, único pelos nossos pecados. E agora já não temos mais obrigação nenhuma com a lei dos dízimos, porque o nosso sacerdote, ele está assentado à direita de Deus, e é de lá que ele intercede por nós. E não tem como você mandar dinheiro para o céu não, tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe e fique na paz do Senhor.
Bendito Deus e eterno Pai, te damos graça pela tua palavra direcionada aos rádio ouvintes nesse momento, Senhor, e peço a tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um, que a compreensão do teu Espírito Santo possa atingir, Senhor Deus, os corações dos teus filhos, possam compreender esta passagem das Escrituras, Pai. É o que eu te peço e por fé te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.